Bom dia! Hoje quero falar com vocês sobre a terceira revelação. A revelação que abre a terceira era do Espírito Santo Micael, arcanjo. Há 12.000 anos atrás, quando a Atlântida afundou, dando por término a primeira era planetária, regida pelas energias solares paternas, a humanidade viu-se imersa em um caos. Muitos povos praticamente voltaram a viver em cavernas. Se não fossem as heranças raciais, como sementes atlantes, as heranças culturais e civilizacionais deixadas pela raça atlante, a segunda era não teria conseguido atingir a evolução que atingiu. E que hoje, em pleno ano 2020, podemos dizer que, tecnologicamente, estamos bastante adiantados. Porém, a nível social, político, econômico, ainda falta muito a ser construído e equilibrado. Pois muito bem, na primeira era, os atlantes receberam a primeira grande revelação como conhecimento sobre a Trimurti Sagrada e a Tríplice Trindade, que fez com que eles alcançassem a primeira idade de ouro. Este conhecimento passou parcialmente para a Segunda Era, sendo absorvido por algumas poucas civilizações. A Segunda Era recebeu o seu grande avatar que lhe trouxe a segunda revelação como uma revelação que foi fracionada através de 5 grandes bodhisattvas. Krishna, na Índia. Forrim, na China. Hermes Trismegisto, no Egito. Moisés, na Palestina. E Wotan, ou Odin, na Europa. Cada um deles transmitiu uma parte da segunda grande revelação, que dizia respeito à Segunda Era. Ao final da Segunda Era, 2.000 anos atrás, manifestou-se o próprio Cristo planetário, Jesus, o Buda síntese, capaz de reunir em si todas essas grandes meias revelações da Segunda Era e transmitindo à humanidade a síntese da grande revelação da Segunda Era, a segunda revelação, a revelação do amor do Filho. Nesta entrante terceira era, a terceira revelação deverá ser mais sintética ainda, reunindo a revelação da primeira, sobre a Trimurti Sagrada, da segunda era, sobre a lei do amor, e da terceira era, que diz respeito à sabedoria iniciática. Em 1500, quando faltavam apenas construir as 2 últimas sub-raças da quinta raça raiz ariana mista, ou branca mista, o Manu Vaivasvata determinou que 5 grandes discípulos seus agissem, entrassem em ação, preparando o terreno, o território, sobre o qual as 2 últimas sub-raças arianas deveriam desenvolver-se. Esse território seriam as Américas. Então, primeiramente, nós tivemos Marco Polo, que, no ano de 1254, saindo da Europa, atravessou a Mongólia, alcançando a China, e retornou à Europa através de Sumatra, na Índia, trazendo conhecimentos incríveis. O uso da pólvora, o uso dos fogos de artifício, instrumentos agrícolas e ferramentas várias para vários ofícios, armas de guerras poderosas,
E o principal de tudo, trouxe consigo um mapa demonstrando que a Terra era redonda e permitindo a circunnavegação marítima, chamado o Mapa de Piri-Reis. Pois muito bem, 300 anos depois, esse mapa caiu nas mãos de Cristóvão Colombo, que com auxílio da rainha de Espanha, Isabel, atingiu, finalmente, a América Central, dando início à colonização dos territórios americanos. 6 anos depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E, finalmente, em 1532, Fernão de Magalhães fez a circunnavegação marítima do globo terrestre. Dessa maneira, abriram-se os canais de migração das raças afronegroides, europeias, médio-orientais e extremo-orientais para as 3 Américas. Esse caldeamento migracional dessas 4 raças permitiu que aqui fossem geradas as 2 últimas sub-raças arianas brancas mistas, que é a 6ª sub-raça ariana América Atlântica ou americanos latinos e a 7ª sub-raça ariana América Pacífica, que são aqueles que estão mais localizados na América do Norte. Muito bem, concluída essa etapa, no ano de 1880, desceu sobre a Terra o raio do arcanjo Micael. Aquele raio que diz respeito à terceira trindade, emanada por Manu, o Logos solar, o terceiro Logos divino como seu verbo, misto, hierárquico e energético. Esse raio arcangélico solar, que é a primeira pessoa da terceira trindade criada, desceu sobre a Terra em 1880 e manifestou-se como o mestre Ergus. Ele trazia consigo 3 runas ou poderes, com os quais deveria plasmar as primeiras espécies da nascente 6ª raça raiz édrica ou doirada nas Américas, trazendo a terceira revelação que abriria a terceira era, trazendo os 7 símbolos arcangélicos a serem materializados e entregue aos 7 chorrões planetários, e trazendo finalmente as primeiras sementes raciais da 6ª raça raiz édrica, originárias de Andrômeda. Pois muito bem, as sementes raciais édricas Ergus entregou aos Manus da 6ª raça raiz, Dharna Savarna e Rudra Savarna. Os 7 símbolos arcangélicos foram materializados e entregues aos 7 chorrões planetários. E a terceira revelação, Ergus decidiu não liberá-la de uma só vez, pois precisaria de no mínimo 7 gerações a fim de coroar, de fundear, de ancorar esta revelação pelo máximo de gerações possíveis, constituindo assim um corpo de sabedoria iniciática para abrir a terceira era a partir da terceira revelação. Então, ele dividiu essa terceira revelação da terceira era em 3 etapas. A primeira etapa, em 1880, entregou aos mestres El Morya e Kuthumi, que a repassaram à iniciada adepta Blavatsky. Essa revelação dizia respeito a 7 raças raízes terrestres, ao governo oculto do mundo e à hierarquia espiritual planetária, e as escolas iniciáticas extremo-orientais, tibetanas, indianas, chinesas e pouquíssimas europeias.
Essa primeira revelação foi comocional, balançou, sacudiu a Europa e deu origem à escola teosófica fundada por Blavatsky, hoje ancorada no coração da Índia, em Madras. A segunda parte dessa terceira revelação, Ergos, em 1940, entregou aos mestres tibetano Djwhal Hu e o mestre Júpiter, que a repassaram a uma iniciada inglesa chamada Alice Bailey. Ela editou vários livros, entre eles Os Sete Raios, O Retorno do Cristo e O Destino das Nações. Esta segunda parte da revelação também sacudiu os meios iniciáticos. E tudo que se falou até hoje em dia em termos de ocultismo, cabala, magia, esoterismo e tralalá e trololó, não passam de reedições do que essas duas grandes iniciadas revelaram ao mundo, como a primeira e a segunda parte da terceira grande revelação. Pois bem, em 1980, Ergos entregou ao mestre Ramazar a terceira parte da terceira revelação, que repassou para a ítalo-brasileira Iole Fabri Cambareri, junto com seu companheiro Giuseppe Cagliostro Cambareri. Eles receberam essa terceira parte da terceira revelação e aguardaram consigo durante 40 anos, uma vez que as lutas astrais e materiais foram terríveis. Pois muito bem, um dentre seus discípulos tornou-se mais próximo e secretário pessoal, absorvendo desta forma esta terceira parte da terceira revelação, que agora é divulgada pelos meios de comunicação de massa via internet para todo o planeta. Eu sou Homero Castro e venho até vós para vos revelar as leis da terceira era, a era do Espírito Santo Micael, arcanjo. Out loud.